YouTube, vamos falar sobre a quarta temporada de The Boys. Eu tenho um problema sério em, ver séries. Imagina sentar e assistir alguma coisa por horas e horas. Quem consegue fazer isso? Mas The Boys é uma das únicas que eu realmente consigo fazer isso. Cada temporada nova que sai, eu consigo realmente ficar investido. Independente se eu tenho críticas ou não. Isso vem pelo seu ótimo trabalho de roteiro do momento a momento. Em fazer cenas interessantes e diálogos interessantes também. O quadrinho de The Boys tem um ponto bem positivo chamado Garth Ennis. Mas ele também tem um ponto muito negativo chamado Garth Ennis. Garth Ennis é um homem que profundamente odeia super-heróis e estranhamente sabe escrever muito bem o Superman. Com isso, The Boys é basicamente um quadrinho onde ele só caga em cima de super-heróis por, 70 edições, meio que mostrando que os personagens cinzas e darkzão deles são muito mais interessantes e morais, estranhamente, do que os heróis que ele apresenta. Muita gente concorda que os quadrinhos são horríveis, mas eu não acho que todo mundo que fala isso leu, porque o maior mérito que se tem lá é o diálogo e os personagens. Ele escreve gente, entre aspas, normal muito bem, na ideia de ele romantiza elas pra elas serem muito mais legais que os heróis, e elas são. Ele consegue te puxar pra mente dele, onde fora as coisas horríveis que os super-heróis estão fazendo, ele consegue te dar a ideia de é muito mais interessante ler sobre essa galera normal do que dessa galera que veste colã. A interação entre os rapazes é legal, todo mundo tem algum tipo de carisma e personalidade bem única ali. Ao mesmo tempo, o quadrinho não tem mais muita coisa além de eu odeio super-heróis. Tem absolutamente mais nada além disso. É o Ennis sendo um hater e mostrando coisa chocante porque ele gosta de mostrar coisa chocante, afinal é o Ennis. Não é a pior coisa que eu já li na minha vida, mas também não é bom, é tentando me prender o suficiente. A série consegue resolver esta parte em particular e fazer com que seja sobre mais do que só, ei, olha, heróis são escrotos. Vamos fazer alguns comentários satíricos sobre celebridades, política, como bem sabemos, outras coisas que se conectam com esse aspecto político, tipo a maneira como empresas de entretenimento gigantescas tratam a ideia de ter que apelar pra uma minoria. Mas eu acho que a quarta temporada é a mais abertamente política, pelo menos desde seu início. As outras constroem um pouco mais pra isso e ainda tem esses outros elementos. A quarta temporada é escrachada no seu comentário, mais do que o normal, porque não é só a sátira, o comentário também que é escrachado. O roteiro, momento a momento que eu falei antes, continua bem legal. O diálogo é engraçado e divertido. Cada personagem é bem colorido, mantendo uma personalidade firme pra cada um. As ideiazinhas que eles colocam pra sátira e pra paródia às vezes são engraçadas, mas eu vou falar mais disso depois. As ideias pra set pieces, ou seja, os momentos meio que de clímax do episódio, com uma ação meio louca e tal, são legais. Os rapazes tendo que meter a porrada num cara que se multiplica no meio de um bar mitzvah. A música vai da música diegética que se toca em um bar mitzvah pra mesma música, só que com um remix metalzão. É legal. É um seriado tão divertido de assistir quanto sempre foi. A minha única, entre aspas, crítica que eu tenho pra The Boys como uma franquia no momento, sem chegar em específicos, mas pra alguém que tá assistindo desde que saiu a primeira temporada, eu não sei se eu fiquei mais velho e mais chato ou se The Boys ficou um pouquinho velho demais. A violência extrema de The Boys, ela foi um grande chamativo quando a série saiu pela primeira vez em 2019. Porque era um caralho, mas agora, 5 anos após o lançamento, é tá bom. É algo que tem que estar aqui, né? Porque é The Boys. Eu já expliquei nesse canal que existe o conceito de violência positiva e negativa. Tudo depende de como essa violência é mostrada pra você em cena. The Boys tenta andar literalmente no meio entre os dois. Algo é muito foda e muito nojento ao mesmo tempo. É pra te deixar chocado, ao mesmo tempo que parte da violência é legal. Mas a esse ponto eu fico neutro. Tem uma cena no episódio 3 que é um puta massacre, nossa, que bagulho violento, e eu tava espero que tenha consequências pra isso no futuro, porque, eu tô entediado com a violência de The Boys, eu acho que é só isso mesmo. Mesma coisa com o aspecto grotesco dele. Uma cena muito nojenta, ou estranha, ou perturbadora, era interessante na segunda temporada, a esse ponto eu tô, tá bom. Não me surpreende mais, não tira nenhuma reação minha. Eu sei que o propósito é bem diferente, mas alguma coisa como o Invencível lida melhor com a violência do que The Boys. É parte da identidade daquela história e ao mesmo tempo continua impactante. Agora, olhando pro roteiro da série em si, vendo as coisas que eu gostei e não gostei de uma maneira mais específica nesses primeiros 3 episódios, é muito difícil ver pra onde a série está indo, obviamente, que a gente não tá nem na metade da temporada, a gente só tá com setup. Então, algumas coisas, começando pelo comentário político. E sátira política também, as duas coisas estão aqui, funcionando simultaneamente um do lado do outro. Ok, eu gosto muito de quando fantasia traz algum elemento da realidade e altera ele um pouco pra funcionar na fantasia. Meio que apresenta alguma situação da realidade
por um olho mais fantasioso. A ideia de fazer com que a história seja sobre alguma coisa, dar um tema pra ela, e esconder esse tema atrás de alegorias e de codificação. Porque é fácil de aceitar e se a pessoa pensar um pouco, ela pode entender mais coisas. Pelo menos eu sempre fui assim. A parada é que The Boys trata esse aspecto político com a mesma sutileza que fodendo Family Guy. Os nomes dos personagens e a ideia de super-heróis tá aí literalmente só porque eles estão contando uma história ao mesmo tempo que tá tendo comentário político, porque a comparação um a um das coisas é tão óbvia que só é gritado na sua cara. Eu não sou o maior fã do mundo disso, eu sou um grande fã de sutileza, especialmente hoje em dia. Então muito dessa temporada foi um pouco de sim, eu tô sacando, eu tô seguindo, eu sei do que você tá falando, pô. Mas não só eu entendo por que tem que estar aqui, afinal, uma galera online não entende exatamente sobre o que é The Boys. Claro que morte do autor é um assunto interessante que podemos abordar em outro vídeo, só que The Boys sempre foi um caso onde gritou suas mensagens e aí uma galera não ouviu, e nessa temporada parece que eles estão gritando ainda mais alto. Vai continuar não tendo gente que vai ouvir, mas eu entendo por que estão fazendo isso. Em outros momentos é interessante a forma que é feita. Por exemplo, no final da terceira temporada, o Capitão Pátria vai e mata um cara na frente de todo mundo, que era um homem inocente. O início dessa temporada lida um pouquinho com o julgamento dele, não tanto quanto eu gostaria que tivesse dado, mas tudo bem. Só que a mídia que defende o Capitão Pátria decidiu que o cara que morreu era um pedo. Portanto, as ações do Homelander eram totalmente justificadas. Isso é interessante justamente porque é algo que geralmente é feito. Se alguém muito poderoso faz alguma coisa muito ruim, a melhor maneira de defender ele é falar, bom, a vítima era ainda pior. As ações do Capitão Pátria são justificadas por causa dessa coisa que eu acabei de inventar. Inclusive, geralmente usam a palavra com P nessas situações. Além disso, grande parte do comentário e sátira política são pra política americana exclusivamente e especificamente. Eu sei de boa parte das referências que está ali, e algumas eu acho bem engraçadas, tipo o musical No Gelo sobre a guerra contra o Natal, entre aspas, que é um assunto que volta todo Natal lá nos Estados Unidos. E é provavelmente a pauta mais estúpida de toda a política que existe. Porém, com isso, é possível que muitas das coisas que estão aqui passem um pouco despercebido pra maioria das pessoas. A parada é que, por exemplo, essa paródiazinha da ideia de guerra ao Natal é uma paródia tão direta que é algo que eu sei que acontece no mundo real. Literalmente dessa exata mesma maneira. Mesma coisa quando eles vão pra aquele centro de teórico da conspiração. 95% das coisas que você vê lá são referências diretas a canais de teoria da conspiração do mundo real. Então é bem uma piada, é só uma referência direta. Mas o fato de ser entregue em The Boys pra uma galera que tá usando roupa de super-herói deixa engraçado. Meu problema pessoal é só que é na cara demais, mas como eu falei, eu entendo. Mas algumas coisas não entendo tanto. Parece que algumas paradas eles só colocaram pra ser uma referência mesmo. Que nem na terceira temporada, onde teve aquela sessão inteira onde os heróis cantaram Imagine, que nem celebridades fizeram no mundo real na época. Isso foi engraçado, mas eu não lembro se isso tá aí por algum motivo além de isso acontecer na vida real, então vamos colocar na série também. Tem um momento onde a sábia usa o termo alt-soup, que seria uma referência a alt-right, que é como o estadunidense usa extrema-direita. Só que, tipo, já tem direita e esquerda nessa porra. O que exatamente alt-soup significa? Que porra de termo é esse, irmão? Mas saindo desse aspecto inteiro da mensagem The Boys, é difícil falar de pra onde a história tá indo, como eu falei antes. Então só falar mais umas duas coisinhas aqui que eu acho legal de falar. Muita gente ficou meio puta com a questão da Kimiko e do francês, como eles não estão juntos e o francês tem um novo par romântico. Eu tô de boas com isso. Eu acho que a química dos dois funciona bastante com amizade. Eu acho os dois a dupla mais fofa dessa série inteira, óbvio, pela interação entre eles, mas não pela parada do romance, pela conexão entre os dois mesmo. Danael, você diz isso porque você é um grandíssimo fã de homens. Não, porque eu não sou muito fã de romance, não. Quando eu vi que o francês tinha novo par romântico, eu fiquei tipo, ah, não. Eu fiquei pensando, eu espero muito que a história não seja só o francês se apaixonando por esse cara e a relação dos dois. Pelo que deu pra ver, não é, porque parece que estão dando ênfase ainda maior no aspecto individual de cada um dos personagens. Hughie com a mãe, Kimiko tendo que lidar com o passado dela e o francês tendo que lidar com exatamente a mesma coisa. Na verdade, os três estão tendo que lidar com o passado. Ao mesmo tempo que o Bruto tá sendo forçado a lidar com o próprio passado, considerando que ele vai morrer em breve. É legal, gostei, acho que deu certo. E por fim tem a personagem Sábia, que eu achei interessante. Eu acho ela a adição nova mais interessante, e toda temporada tem uma adição nova aleatória, assim. A dela é um pouco refrescante. Eu gosto de Gênios do Mal. O meu problema é que o poder dela é ser inteligente. E The Boys é uma história onde os protagonistas, os bonzinhos, entre aspas, têm que lidar com tudo através da inteligência, porque qualquer um desses supers pode só, tipo, arrancar a cabeça deles com um peteleco. Com exceção da Químico, mas Então, ao mesmo tempo que eu tenho curiosidade de ver onde tá indo esse plot dela, eu tenho um pezinho atrás. Tenho medo da resolução ser decepcionante. Porque a esse ponto, ao mesmo tempo que ela é claramente inteligente, ou sei lá, mostrar inteligência em mídia é um negócio muito complicado, especialmente com planos de mirabolante.
antes e tal, eu já tô vendo que ela tá forçando demais contra o Capitão Pátria, e como ela conseguiu ler perfeitamente como o Capitão Pátria funciona algumas vezes, eu não sei se o que ela tá fazendo e a maneira como ela tá agindo é tão inteligente assim, mas é algo que devemos esperar pra ver. Uma crítica que eu sempre tive com The Boys a partir da segunda temporada é que parece que a gente entrou num ciclo, tava ficando repetitivo. Tô torcendo pra essa temporada ir pra outra direção, e eu acho que ela é uma boa maneira de fazer isso. Essa personagem é uma boa forma de guiar a história pra sua reta final, pois a quinta temporada será a última. Enfim, eu vou continuar assistindo, espero que continue bom. No momento eu tô achando no nível das temporadas anteriores, talvez só um pouco mais alta. Não em qualidade, é tipo em volume mesmo. Como eu falei, parece que a série está gritando comigo em vários pontos. Mas estou curtindo bastante. E vocês, gostaram? O que acharam dessa série? Será que meus comentários vão ser normais dessa vez? Eu acho que não. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até.